1.76 Sword Golf Magic. Capítulo 366 Autor: War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Por cerca de meio minuto, os magos estavam apenas seguindo Shang quando ele entrou completamente na zona da montanha ancestral. Na frente de Shang havia algo que parecia o fim do mundo. Era apenas uma parede gigante de pedra que se estendia para o céu aparentemente para sempre. Ninguém sabia a altura da montanha ancestral, mas tinham certeza de que tinha mais de 15 quilômetros de altura. Foi absolutamente gigantesco. Shang só precisava percorrer mais 2 quilômetros até chegar à montanha ancestral. Se ele alcançar a montanha, não poderemos mais pegá-lo. Esther gritou. Nós atacamos agora. Os outros 4 magos assentiram. E então, todos eles lançaram vários passos de mana. Xing. Os 5 magos apareceram de repente entre Shang e a montanha, seus feitiços prontos. Eles haviam desencadeado 4 passos de mana para chegar aqui. Shang já esperava que algo assim acontecesse, e foi por isso que ele não desferiu muitos blasts nos últimos 30 segundos. Seu corpo estava totalmente curado e a mana dentro de seu corpo também estava cheia. Infelizmente, o mana dentro de sua mente precisava de mais alguns minutos para reabastecer, o que significava que o Mana Step não estava disponível para ele agora. Mas ele só precisava superar esse ataque. Apenas 10 feitiços estavam entre ele e a segurança. Os magos não prepararam nenhum feitiço de área ampla, já que Shang poderia lidar com eles. No entanto, eles também sabiam que Shang provavelmente poderia escapar de todos os feitiços se os lançassem ao mesmo tempo. Por causa disso, eles entraram em um rodízio. A primeira pessoa a usar seu feitiço foi o Mago de Gelo. Uma enorme lança de gelo apareceu acima dela, que atirou diretamente em Shang com uma velocidade incrível. Bang! Shang lançou um Ice Blast para pular no céu, evitando o primeiro feitiço. Foi quando a segunda lança de gelo apareceu. Uau! A lança de gelo foi transformada em Ice Mana, que rapidamente entrou em Sword. Shang tinha acabado de gastar 50% da mana de seu corpo liberando o domínio da entropia. Um instante depois, uma bola de fogo atirou em Shang. Bang! Shang evitou para o lado com um Fire Blast, evitando a bola de fogo. Shang já sabia que o próximo feitiço viria muito em breve, e ele queria fugir ainda mais para o céu. Mas então, ele viu que Spelt Mage realmente desencadeou. Era o feitiço do Pilar de Fogo. O feitiço do Pilar de Fogo era, como o nome sugeria, um pilar de fogo que avançava. Se Shang escapasse para cima, ele ainda seria atingido. No entanto, isso foi uma coisa boa. Ao mesmo tempo, Esther rangeu os dentes. Eu dei ordens específicas para não usar feitiços de longo alcance. Ela reclamou dentro de sua mente. Shang colocou a espada embaixo dele e subiu nela. O pilar de fogo alcançou Shang. O poder vindo do fundo do pilar de fogo atingiu a espada, jogando a Shang ainda mais para cima. O calor restante da parede de fogo que estava na frente de Shang ainda o atingiu, queimando sua pele. A única coisa que ele usava no momento era sua velha calça, que também pegou fogo. Quando o corpo queimado de Shang foi jogado mais alto no céu, ele lançou um Fire Blast para resfriar seu corpo. Depois disso, ele liberou um pouco de Ice Mana para impedir que suas calças queimassem. Quando Esther viu isso, seus olhos ficaram vermelhos. Então, ela colocou as mãos ao lado dela para impedir que o Mago da Água atirasse. A tarefa do Mago da Água era empurrar Shang para mais longe se ele conseguisse passar pelos primeiros feitiços. A água não era muito destrutiva, mas era incrível em afastar algo com um raio concentrado. No entanto, se a Maga da Água lançasse seus feitiços agora, Shang seria lançada ainda mais no céu. Nesse ponto, ele teria ganho altura suficiente para passar por eles. O Mago da Água lançou um olhar venenoso para o Mago do Fogo, que apenas observou com horror o que ele havia feito. Com o Mago da Água fora de cena, Shang basicamente já havia superado 6 feitiços. Faltam mais 4. Em seguida, uma pedra gigantesca atirou em Shang. CRRR. O Ice Mana dentro da espada saiu e aumentou o tamanho da espada. A espada ficou mais larga e vários metros mais longa. E então, Shang balançou a espada. Bang! Shang cortou a pedra, o aumento do comprimento e da largura da espada fazendo com que as duas metades passassem por ele. Se a espada não tivesse ficado maior, as duas metades poderiam ter tirado os ombros de Shang de seu corpo. Foi quando Shang viu a segunda pedra vindo em sua direção. O Ice Mana dentro da espada já havia sido usado e voltou ao seu tamanho normal.
Depois disso, apenas o líder deve ser deixado. Não acho que o mago da água seja muito perigoso. Shang soltou a espada, que automaticamente se agarrou ao seu corpo. Bang! Shang apontou a mão esquerda para a pedra e lançou um Ice Blast. Shang foi jogado mais longe, mas a força da explosão diminuiu a velocidade da pedra. Bang! Então, Shang lançou um Fire Blast, que resultou na parada da pedra. No entanto, Shang agora estava voando em alta velocidade. Bang! Outro Ice Blast depois, Shang conseguiu parar no céu. Bang! Shang lançou outro Fire Blast, seu corpo liberando uma mistura de névoa gelada e vapor enquanto sua temperatura estava em todo lugar. Algum sangue já estava começando a fluir para fora de seu corpo. Mas agora, Shang estava atirando na enorme pedra, que estava começando a cair muito lentamente. Bang! Shang pousou na pedra, com os joelhos dobrados. E então, Shang empurrou com toda a sua força. Bang! A pedra imediatamente atirou no líder do círculo com força e velocidade assustadoras. A frustração de Esther atingiu níveis que ela nunca pensou ser possível quando ela viu o feitiço de seu próprio mago chegar até ela. Bang! Ela lançou um feitiço de bala de vento, que fragmentou a pedra em muitos pedaços pequenos, mas isso significava que ela havia usado um de seus feitiços preparados. Enquanto os escombros da pedra ricocheteavam em seus escudos de mana, os magos olhavam para o céu. E foi quando eles viram Shang, e seus olhos se arregalaram. Ele não deveria estar fugindo, porque ele estava bem na frente de Esther. O sangue escorria de várias partes do corpo de Shang, por algum motivo, ele parecia muito mais magro do que antes. Foi quando a energia escura saiu da espada. Foi a mana das trevas. Bang! A espada atingiu o escudo de mana de Esther, o Darkness Mana se estendendo por ele como um raio. Rachadura. O escudo de mana de Esther quebrou. Ela nunca teve a oportunidade de recuperar sua mana. Manter a bênção do vento para 5 pessoas era muito desgastante, e ela também havia usado muitos passos de mana. Este golpe destruiu completamente seu escudo de mana. E então, Esther assistiu com horror quando a espada do intruso veio para sua cabeça. Parou. A espada parou bem na frente da testa de Esther. Bang! De repente, seu focus foi jogado para o lado, desmoronando em seus componentes. E então, uma mão forte agarrou sua garganta e a puxou para longe. Seu corpo foi jogado ao redor e de repente ela enfrentou seu círculo de magos, seu corpo seguro pela mão de Shang na nuca. Você faz qualquer coisa, ela morre. Shang gritou. Silêncio. Sword Golf Magic. Capítulo 367. Após vários minutos de barulho enquanto perseguiu o intruso, o campo de batalha ficou silencioso pela primeira vez. Os magos ainda não conseguiam compreender o que haviam acabado de presenciar. Um Pise conseguiu tomar como refém um Lat-True Mage enquanto estava cercado por 4 Mithril Mages. Os Lat-True Mages não deveriam ser imbatíveis para todos os físicos, exceto para aquele físico no reino Skitunder. Solte nossa cabeça. Um dos magos gritou com raiva. Shang apertou ainda mais, fazendo Esther abrir a boca em um grito silencioso. Eu não quero lutar com seu reino. Shang respondeu com uma voz mais profunda do que o normal. Ele não queria que nenhum deles o reconhecesse pela voz, mesmo que as chances fossem minúsculas. Além disso, ele também escondeu o rosto atrás do corpo erguido de Esther. Eu só quero entrar no reino das sombras negras, acrescentou Shang. Os magos rangeram os dentes e se entreolharam. Se eles lançassem um feitiço, sua cabeça definitivamente morreria. Além disso, eles provavelmente não poderiam manter Shang aqui. Ele já estava mais perto da montanha do que eles, e persegui-lo montanha acima era impossível. Por que deixaríamos você fazer isso? Um dos magos perguntou com os olhos estreitados. Porque não estou aqui em missão, mas por acidente, disse Shang. Você tem permissão para lançar um feitiço de verificação da verdade se quiser, mas eu te aviso, eu conheço o canto. Se eu ouvir mais alguma coisa, ela morre. Os magos se entreolharam, mas eventualmente concordaram. Um deles deu um passo à frente e entoou um feitiço. Após cerca de 5 segundos, o canto terminou e a mana ao redor mudou. O feitiço de verificação da verdade agora estava ativo. Não estou aqui por vontade própria, disse Shang, sabendo que os magos agora podiam ver se ele estava dizendo a verdade ou não. Nunca quis vir para cá. Não estou sendo pago para estar aqui. Eu não estou em uma missão. Nenhum reino, duque, mago ou o que quer que seja me deu a missão de fazer qualquer coisa no reino da grande montanha ou interagir com ele.
Estou aqui devido a uma reviravolta cruel do destino fora do meu controle e só quero voltar para casa. Não estou interessado na guerra ou qualquer tipo de conflito entre os reinos. Eu só quero voltar para o reino Skitundere e viajar pelo reino Blacksaddle é minha melhor chance de voltar. Isso é tudo que eu quero, Shang terminou. Os magos se entreolharam surpresos. O intruso havia falado a verdade. Eles conversaram um pouco até que um deles olhou para Shang, que ainda estava atrás de Esther. Você vai liberar nossa cabeça? Ela perguntou. Eu prometo que vou deixá-la sair ilesa assim que eu passar por suas forças militares no norte desta zona, disse Shang. Surpreendentemente, o mago não reagiu da maneira que Shang esperava. Eles acabaram de ouvir que poderiam recuperar seu Latitrue Mage sem nenhum ferimento. Eles nem precisaram dar nada ao intruso. Ele só queria ir embora. No entanto, em vez de alívio, Shang viu um pouco de raiva e frustração em seus rostos. Você está falando besteira, a maga disse. Atravessar o reino Blacksaddle para retornar ao reino Skitundere? Você sabe o que eles fazem com poderosos Pezis? Deles comida para suas bestas, disse Shang. Eu sei que. Então por que você quer ir para lá? Perguntou o mago. Shang estava um pouco confuso porque o mago estava fazendo uma pergunta tão irrelevante. Para todos os efeitos, eles deveriam enviá-lo alegremente em seu alegre caminho para ser massacrado pelo reino das sombras negras. Porque eles o avisariam. Que isso seja problema meu, disse Shang. O reino Blacksaddle pode ser aliado do reino Skitundere, mas se eles ficarem no meu caminho, não terei misericórdia. Enquanto corria pela zona do Rato da Praga, não matei um único mago do seu reino, embora tivesse a oportunidade. Eu não quero matar pessoas que não vão contra mim. Naquele momento, um sentimento de culpa surgiu no peito de Shang ao se lembrar dos olhos chocados de Lash antes de morrer, mas Shang rapidamente enterrou a culpa novamente. Agora não era a hora. Se o reino das sombras negras tentar me impedir, não terei problemas em matar alguns magos ou invocadores. Os magos se entreolharam novamente e ficaram cada vez mais frustrados. Ao mesmo tempo, Esther começou a lutar nas mãos de Shang. Ela não tinha feito isso antes. Claro, Esther estava tão indefesa nas mãos de Shang quanto um pequeno lagarto. Um aperto e sua cabeça se separaria de seu pescoço. Nós fomos contra você. Por que você não nos atacou? A maga perguntou. Shang também ficou surpreso com essa pergunta. O que há com suas perguntas estranhas? Por que eles se importariam? Estou oferecendo muito aqui. Tenho certeza que você prefere manter um Latitrue Mage vivo do que matar algum guerreiro aleatório. Por que eles não estão aceitando? Shang pensou com frustração. Porque isso é mais fácil. Meu objetivo era chegar à montanha ancestral para esperar uma oportunidade de escapar inicialmente, mas isso tem muitos riscos. Prefiro sair imediatamente, Shang respondeu. Os magos se entreolharam com frustração enquanto a luta de Esther se intensificava. Era como se ela estivesse tentando escapar de sua morte. Claro, ela estava atualmente nas mãos de Shang, mas Shang estava negociando em vez de torturá-la ou matá-la. Além disso, ela não lutou no começo. Isso só começou quando Shang conversou mais com os magos. Os magos conversaram entre si por vários segundos. E então, eles se voltaram para Esther enforcada, seus olhos relutantes. Eles estavam cheios de frustração, culpa e desamparo. Quando Shang viu suas expressões, ele sabia o que estava acontecendo. Ele tinha a mesma expressão apenas alguns minutos atrás. Era exatamente assim que ele parecia antes de matar Lash. A lei deve ser mantida, a maga disse com uma voz profunda enquanto olhava nos olhos apavorados de Esther. Esther sentiu que seu mundo estava acabando. Sinto muito, a maga disse. Não podemos negociar com o inimigo. E então, seus focos se iluminaram com feitiços preparados. Shang rangeu os dentes. CRK. A mão de Shang apertou e a cabeça de Esther foi espremida para fora de seu corpo. E então, ele explodiu em direção à montanha. Então, foi por isso que eles fizeram essas perguntas. Eles tentaram encontrar uma maneira de aliviar a dor do que iam fazer. Se eu fosse algum tipo de monstro ou inimigo do reino, eles poderiam dizer que fizeram a coisa certa. Eles poderiam dizer que estavam apenas protegendo sua casa. No entanto, minhas intenções eram apenas escapar sem ir contra o reino da grande montanha. Tenho certeza que os quatro queriam aceitar o acordo. Ainda assim, a lei deles diz que eles não têm permissão para negociar com o inimigo. Eles foram forçados a fazer algo que não queriam fazer. Assim como eu antes. O cadáver de Esther foi destruído pelos feitiços, que rapidamente seguiram Shang. No entanto,
Esses feitiços não eram tão mortais ou precisos quanto os anteriores. Não que eles não quisessem matar Shang. Só que eles já haviam desistido. Eles sabiam que não seriam capazes de parar Shang. Então, eles simplesmente pararam de tentar e executaram os movimentos sem nenhum entusiasmo ou objetivo por trás deles. Depois que Shang evitou os feitiços, os magos pararam de perseguir. Eles sabiam que já tinha acabado. Shang alcançou a montanha ancestral. Bang! Shang explodiu para cima, pousou em um dos penhascos e continuou plano. Shang estava se movendo a uma velocidade insana montanha acima. Era por isso que era impossível para eles seguirem Shang montanha acima. Shang era incrível em se mover pelo ar, e ele tinha um corpo insanamente poderoso que lhe permitia subir a montanha como se estivesse correndo no chão. A cada salto, Shang subia mais 20 metros. Ele nem precisou usar seus blasts para atravessar a montanha. E os magos? Claro, havia feitiços para eles atravessarem uma montanha tão alta. Havia um feitiço que permitia que o seu escudo de mana se agarrasse à parede e subisse. No entanto, houve vários problemas com o feitiço. Custou muito mana e foi lento. Mas o maior problema era que eles não podiam usar o Mana Step em tal ambiente. Para que o Mana Step funcione, o solo deve ser um pouco plano. Se eles seguissem Shang montanha acima, eles perderiam completamente qualquer mobilidade. Mana Step foi uma das armas mais poderosas para lutar contra bestas e Psis. Claro, eles podem matar um guerreiro normal, mas agora eles sabiam que não seriam capazes de pegar Shang. Se não conseguissem pegá-lo no chão, não conseguiriam pegá-lo na montanha. Ainda mais, eles podem realmente morrer ao tentar matá-lo. Não adiantava persegui-lo. Ele já havia escapado. Sword Golf Magic. Capítulo 368. Os 4 magos estavam em um grande salão diante dos líderes reunidos da ofensiva do norte. Então, para resumir, o homem de cabelo azul, o mago do pico, disse: o guerreiro conseguiu escapar de todos os seus feitiços, pegou Esther devido a um erro de julgamento e queria negociar conosco. Mas em vez de aceitar a oferta dele, você seguiu a lei e o atacou. Está correto. Atualmente, havia um feitiço de verificação da verdade ativo e os magos foram forçados a falar a verdade. Eles assentiram. O homem de cabelo azul franziu as sobrancelhas e olhou para a mesa com as sobrancelhas franzidas enquanto se inclinava para trás. Ninguém falou nada por 10 segundos. Você seguiu a lei. Pode ir embora, disse ele. Os 4 magos fizeram uma saudação respeitosa e deixaram o salão. Depois que eles saíram, ninguém no corredor falou por um tempo. A maioria deles estava olhando para a cadeira que Esther havia ocupado recentemente. Eu assumo a responsabilidade, disse o homem de cabelo azul. Eu julguei mal o poder do intruso e enviei uma força com poder inadequado para lidar com a situação. Os outros não discordaram. Sim, cada um deles teria cometido o mesmo erro. Metade deles provavelmente teria enviado uma força ainda mais fraca atrás do intruso. No entanto, não foram eles que emitiram o comando. Quando algo dava errado, a culpa era sempre de quem mandava. O homem de cabelo azul parecia calmo e frio na superfície, mas um de seus punhos estava cerrado com tanta força sob a mesa que o sangue começou a escorrer. Ele era uma casca sem emoção? Claro que não. Ele era humano e, como qualquer outro humano, tinha sentimentos de camaradagem e parentesco. Ele conhecia Esther há anos e eles trabalhavam juntos há muito tempo. O homem de cabelo azul estava absolutamente furioso com Shang e odiava com todo o seu ser. Reforce a fronteira norte, o homem de cabelo azul ordenou com um tom calmo. Se ele aparecer de novo, me contate imediatamente. Vou lidar com ele pessoalmente. Ele não pode se esconder naquela montanha para sempre. Em algum momento, ele tem que descer de lá. Uma das outras pessoas assentiu, pegou um cristal de comunicação e deu a ordem. O homem de cabelo azul parecia calmo, mas sua raiva, ódio e frustração só aumentavam. Ele não queria fazer nada além de atacar o intruso e matá-lo pessoalmente. Ele queria se vingar de um de seus amigos. No entanto, os benefícios não valeram o custo. Em primeiro lugar, ele precisaria passar muito tempo procurando em uma montanha cheia de feras. A montanha era gigantesca e havia inúmeras cavernas e rochas atrás das quais se esconder. Pode levar dias, se não semanas, para encontrar o intruso. E então, mesmo que Esther estivesse com pouco mana, Shang conseguiu sequestrá-lo enquanto estava cercado por magos. O homem de cabelo azul tinha certeza de que poderia destruir Shang em terreno plano, mas lutar nas montanhas era insanamente desvantajoso para ele. Ainda mais,
Shang provavelmente era mais rápido que o homem de cabelo azul. Se a luta fosse ruim para ele, ele poderia simplesmente recuar. O que ele deveria fazer então? Ele deveria reunir 5 círculos de magos verdadeiros para cercá-lo após dias de busca sem qualquer garantia de sucesso. Ainda mais, muitos de seus magos definitivamente morreriam se ele fizesse isso. Assim que Shang conseguisse alcançar um mago, ele poderia expulsá-los da montanha. Sim, os magos eram poderosos, mas não podiam sobreviver a uma queda de centenas de metros. Eles não podiam voar ainda. Então, mesmo que o homem de cabelo azul quisesse matar Shang mais do que qualquer outra coisa, ele não poderia continuar com isso. Tal deslocamento de forças colocaria a linha de frente em perigo. Se o reino Black Shadow decidir atacar, eles podem perder uma ou duas zonas. Era apenas um guerreiro, mas ir atrás dele com qualquer chance de sucesso significava colocar todo o reino em risco. Não havia nada que ele pudesse fazer. Você vai ter que descer a montanha em algum momento, pensou o homem de cabelo azul. E quando isso acontecer, eu estarei lá para te matar. Em toda a minha vida, eu nunca conheci a derrota enquanto lutava contra alguém do meu nível. E você definitivamente não será a primeira pessoa a fazer isso. As outras pessoas na mesa agiram como se não tivessem notado nada, mas era impossível não notar o estado atual do homem de cabelo azul. Mesmo mantendo a compostura, seu humor estava influenciando a sala. A sala estava congelante. Tal fenômeno para controlar os arredores a tal ponto era apenas algo que as bestas Truipatos Stage e Imagens tinham. No entanto, o homem de cabelo azul tinha a mesma habilidade. Ele já havia compreendido seu próprio caminho. Se ele quisesse, poderia alcançar o reino dos magos superiores amanhã. Ele poderia resistir aos altos magos iniciais com seu poder atual. E esse incrível poder era o motivo pelo qual ele era responsável pela Frente Norte, desde que o governador não assumisse o controle diretamente. Enquanto tudo isso acontecia, Shang subiu a montanha. Ele já tinha visto alguns soldados e bestas do General Stage agarrados às paredes e voando pelo céu, mas eles o evitaram. A essa altura, Shang havia atingido uma altura de pelo menos 5 quilômetros e havia visto algumas cavernas. No entanto, ele não queria entrar em nenhuma dessas cavernas por enquanto. Ele queria entrar em um que fosse mais alto. Quanto mais fortes fossem as feras nos arredores e quanto mais longe ele estivesse dos magos, menor a chance de ser avistado. À medida que Shang subia, a luz tornava-se cada vez mais brilhante até ser ofuscante. Mesmo que o olho de Shang tenha sido fortalecido por seu treinamento, se ele olhasse para cima, ele ainda poderia ficar cego. Shang tinha certeza de que a luz de cima vinha da besta da zona. Seu poder era tão aterrorizante que apenas olhar para sua direção geral poderia tirar a visão de alguém a quilômetros de distância. Eventualmente, quando Shang avistou as primeiras feras do Commander Stage, ele decidiu entrar em uma caverna. Em comparação com o ofuscante exterior, a caverna estava incrivelmente escura. A caverna também não era pequena e parecia se estender até o infinito. Shang adivinhou que havia um gigantesco labirinto de cavernas dentro desta enorme montanha. Surpreendentemente, a escuridão dentro da caverna era espessa e cheia de darkness mana. Era quase uma certeza que algumas bestas de afinidade com a terra e as trevas viviam aqui. Isolado do lado de fora pela luz ofuscante, para sempre escondido dentro da montanha, pensou Shang. Quase parece cruel. Quem imaginaria que um lugar tão brilhante escondesse tamanha crueldade? Shang verificou o lado de fora da caverna por um tempo e depois se concentrou no interior. Agora, Shang estava na fronteira da luz e da escuridão. Estava muito escuro para bestas de afinidade da luz, muito claro para as bestas de afinidade da escuridão e muito perto da superfície para as bestas de afinidade com a terra. Era um porto seguro entre a luz e a escuridão. Pode-se também chamá-la de crepúsculo. Este é um bom lugar, pensou Shang. Não acho que muitas feras venham aqui. Depois de 5 segundos parado no meio da caverna, Shang respirou fundo. Então, ele caminhou até uma das paredes e se sentou. Por vários minutos, ele não fez nada. Ele sabia o que estava por vir, mas não queria enfrentá-lo. No entanto, ele tinha que fazer. Ele sabia que não podia fugir disso. Mas ele não queria. Mas ele tinha que. Depois de vários minutos sem se mover, a cabeça de Shang afundou lentamente. Ele agarrou sua cabeça enquanto olhava para baixo. Ele podia ver os olhos chocados de Lash como se estivessem ali. Ele tinha feito a coisa certa? Sword Golf Magic. Capítulo 369. Neste momento,
Shang estava sentado perto da parede com a esquerda para o exterior brilhante da montanha ancestral e com a direita para as profundezas cheias de escuridão da montanha ancestral. Foi a escolha certa? Ele se perguntou em sua mente. Agora, Shang estava sentindo profundo arrependimento e culpa. Lash estava com ele há meses, e ele era o segundo em comando de Shang. Lash tinha feito tudo o que Shang queria, e ele apoiou Shang todas as vezes. Eu tive que proteger minha identidade. Shang pensou. Mas quais eram as chances do reino da grande montanha me conectar com as abominações? Já estou planejando ser muito cuidadoso com as abominações. Quais são realmente as chances de alguém pensar em um guerreiro conectado com a aparência das abominações? E mesmo se eles conectassem, Lash teria contado a eles. Eu contei muito a Lash sobre como o mundo real funciona, e ele sabe que os magos estão essencialmente escravizando os bárbaros. Ele definitivamente não estava feliz com os magos. Os magos provavelmente nem teriam olhado para ele ou perguntado a ele. Afinal, por que algum bárbaro aleatório teria informações sobre um guerreiro mascarado que apareceu de repente em seu reino? Lash precisaria ir proativamente aos magos e contar a eles sobre minha identidade. E mesmo que eles soubessem minha identidade, eles provavelmente não iriam me conectar com as abominações. Por último, mesmo que tudo acontecesse, talvez eles não entrassem em contato com o reino Skitunder. Afinal, eles aparentemente têm uma lei que os proíbe de negociar com o inimigo. Foi a escolha certa? Eu não poderia simplesmente deixá-lo viver. Ele estava prestes a alcançar o estágio de campeão em breve. Depois disso, os magos o teriam tratado de maneira muito diferente. A ascensão ao estágio de campeão é obviamente insanamente cara, e eles não iriam querer simplesmente jogar um bárbaro fora. Eles provavelmente teriam oferecido a ele para viver em paz e ser pai de muitos filhos para que eles tivessem bárbaros mais poderosos. Além disso, ele provavelmente teria acesso a muitas feras até chegar ao estágio de campeão de pico. Nesse ponto, eles podem tentar encontrar uma maneira de levá-lo ao estágio do caminho verdadeiro. Claro, ele poderia ter morrido durante a ascensão, mas isso seria décadas a partir de agora, e ele teria vivido uma vida feliz até então. Ele esteve sob os magos por tanto tempo, e ele estava tão perto de realmente viver uma vida decente. Silêncio. Mas agora ele está morto e eu o matei. Ele não olhou para mim com inimizade, raiva, traição ou emoções semelhantes. Shang lembrou-se dos olhos com os quais Lash olhou para ele. Eles ficaram chocados e surpresos de uma forma positiva. Em sua mente, ele estava obviamente feliz por um velho amigo ainda estar vivo. Seus pensamentos estavam cheios da expressão chocada de Lash. Choque e traição. Isso foi o que Shang viu nesses olhos. Lash nunca acreditou que Shang o mataria. Afinal, Shang era seu velho amigo, certo? Shang havia lhe ensinado tudo sobre poder. Shang o treinou em muitas técnicas de luta diferentes. Shang até deu a ele a versão completa da técnica de fortalecimento do corpo do bárbaro. Lash o tinha seguido. Lash sempre desejou ser tão poderoso quanto Shang. Shang tinha sido o ídolo de Lash. Shang tinha sido o líder de Lash. Lash teria seguido Shang até a morte. Ele teria mesmo contado a eles. Shang pensou enquanto sua respiração acelerava. Era necessário. Foi a escolha certa. Teria sido apenas uma pequena possibilidade de que ele vazasse o meu segredo. Só um pouco. Eu não poderia simplesmente deixá-lo viver. Uma vida longa e feliz para um dos meus velhos amigos em troca de um mínimo de risco para mim. Shang ouviu seu coração batendo rapidamente em seus ouvidos. Eu não queria matá-lo. Eu nunca quis matá-lo. Eu não queria fazer isso. Mas eu tinha que fazer isso. Foi para proteger minha identidade. Eu precisei. Shang olhou com os olhos bem abertos para o chão. Eu fiz. Era realmente necessário? Ou simplesmente achei que era necessário? Quero dizer, Lash fazia parte de um reino que travou guerra com o reino Skitunder, certo? A existência de Lash teria colocado em perigo as pessoas do reino Skitunder, certo? Cala a boca, Shang. Shang pensou enquanto cerrava os dentes. Você está tentando encontrar desculpas para sua escolha. Você não se importa com a guerra ou o reino Skitunder como um todo. Quem diabos se importa se ele era um perigo para o reino? Ainda mais, ele estava nas linhas de frente do norte, não nas do sul. Ele provavelmente nunca viu um guerreiro até hoje. Pare de encontrar desculpas para suas ações. Esta foi a sua escolha. Isso foi o que você decidiu em uma situação estressante. Isto é tudo sobre você. Se você pudesse viajar no tempo e ter a oportunidade de escolher diferente,
Você faria? Silêncio. Depois desse pensamento, a linha de pensamento coerente de Shang terminou, substituída por pensamentos confusos. Shang sabia que ele estava pensando em algo, mas não tinha certeza do que estava pensando. Ele estava apenas olhando para o chão, sem saber o que estava pensando. Eu faria. Shang pensou depois de um tempo. Eu escolheria diferente. Se eu tivesse outra chance, eu escolheria diferente. Shang não obteve uma resposta por um longo tempo. Depois de várias horas sem fazer nada, o nervosismo e a culpa de Shang só começaram a aumentar. Ele ainda não havia encontrado sua resposta, mas sabia qual seria a resposta. Shang cerrou os punhos com toda a sua força. Raiva, desamparo e culpa o dominaram. Então, Shang colocou as mãos na cabeça. Eu faria a mesma escolha. Minha vida e meu objetivo são muito importantes. Não posso arriscá-los sob nenhuma circunstância. Depois de ter esse pensamento, Shang sentiu um buraco profundo se abrir dentro de seu peito. Ele não queria fazer isso, mas para seu objetivo, ele tinha que fazer. Meu objetivo é mais importante. Shang repetiu em sua mente. Meu objetivo é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu quero me tornar poderoso e quero governar minha própria vida. Quero me livrar desse Deus horrível que só vê a mim e ao mundo inteiro como um brinquedo. Eu quero me tornar tão poderoso que nunca precise temer nada. Eu quero me tornar tão poderoso que não precise temer ninguém perto de mim. Todos os meus problemas serão resolvidos quando eu for o mais poderoso. E para atingir esse objetivo, tenho que fazer as escolhas mais cruéis e ideais. Existem tantas pessoas talentosas neste mundo, mas ninguém é realmente o mais forte. Por quê? É porque eles simplesmente não estão se esforçando o suficiente. É porque eles não são talentosos o suficiente. Não, é porque eles não ousam sacrificar tudo em suas vidas para alcançar o verdadeiro poder. Somente dedicando toda a minha existência ao poder terei uma chance de alcançá-lo. Não posso arriscar minha vida. Mesmo que eu tenha que sacrificar o professor, Duque Elrond, Mateu, Astor, Lache, ou qualquer outro, se eles forem um risco para o meu objetivo, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, todos os meus sacrifícios anteriores serão em vão. Tenho que continuar me sacrificando para que meus sacrifícios anteriores não percam o sentido. É tudo ou nada. Eu tenho que fazer isso. Agora, pare com seu choro patético, Shang. Você fez sua escolha. Você decidiu o seu caminho. Arrependimento e culpa não contribuem em nada para alcançar seu objetivo. Você já ficou sentado aqui, sem fazer nada, por muito tempo. Faça o que você veio fazer aqui e fortaleça seu corpo. Shang respirou fundo e agressivamente. Seus sentimentos ainda estavam gritando com ele. Eles estavam dizendo a ele que ele estava cometendo um erro. Eles estavam dizendo a ele que o que ele estava fazendo era errado. Eles estavam dizendo a ele que ele não precisava ser tão extremo consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor para atingir seu objetivo. Era bom sentir pelos outros. No entanto, a lógica e a mente de Shang estavam lutando contra esses sentimentos. Esta foi a decisão mais lógica. Ele teve que colocar tudo em sua escolha. Shang rapidamente se levantou, seu coração batendo rapidamente e sua visão vibrando levemente nas bordas. Preciso fortalecer meu corpo, pensou. E então, ele entrou na caverna cheia de escuridão. Sword Golf Magic. Capítulo 370. Shang entrou na caverna escura. Ele pensou que sua mente estava focada em seus arredores e em como encontrar uma fera poderosa, mas notou várias vezes que sua atenção estava escorregando. Não estou focado. Ele pensou com frustração. Eu fiz minha escolha. Não tenho tempo para pensar nesses sentimentos. Merda de foco. A mente de Shang continuou inspecionando passivamente seus arredores enquanto ele se aprofundava na caverna. Primeiro, Shang caminhou para cima, mas percebeu que as feras que encontrou só ficaram mais fracas. Então, ele decidiu descer. Quanto mais alto eu vou fora da montanha, mais fortes as feras, mas nesta caverna é o oposto. Quando Shang encontrou as primeiras feras do Commander Stage, seu foco aumentou. O perigo de seu entorno estava afastando sua mente de seus pensamentos dolorosos para se concentrar em permanecer vivo. Depois de um tempo, Shang chegou a um lugar onde ele podia ver as feras do Early Commander Stage, mas ele foi além. Tudo para o meu objetivo. Mesmo que absorver uma fera mais poderosa seja muito mais perigoso, o aumento da eficiência vale a pena. É tudo para o meu objetivo. Mas seria isso o verdadeiro motivo? O aumento da eficiência era realmente a razão pela qual ele estava procurando uma fera do Mid Commander Stage para absorver.
Shang continuou descendo até que sua Darkness Vision pegou uma besta. Estava à espreita no topo da caverna. Suas pinças gigantescas estavam prontas para atacar qualquer coisa que chegasse perto dele. Era uma besta com uma afinidade com a escuridão. Bang! Shang carregou para cima com um Ice Blast. Ele chegou tão rápido que a fera mal teve tempo de reagir. Se um caçador de emboscada tivesse a oportunidade de atacar primeiro, seria capaz de liberar uma quantidade terrível de poder. No entanto, se esse mesmo caçador de emboscadas fosse emboscado, ele se encontraria em muitos problemas. A maior parte da besta estava enterrada dentro do teto, com apenas suas pinças gigantescas aparecendo. Esta não era uma boa posição para escapar de um ataque. Bang! A espada perfurou as pinças, cortando-as da cabeça da besta. A besta gritou e explodiu do teto. Bang! Shang lançou outro golpe com a perna esquerda e chutou a besta que se aproximava com a direita. Bolon! A perna de Shang quebrou em vários lugares, mas a fera foi violentamente jogada no buraco que havia criado para esperar sua presa. Bang! Shang lançou outro Fire Blast e cortou toda a besta com sua espada. A besta estava morta. O cadáver caiu no chão e Shang procurou seu coração com mais agressividade do que o normal. E então, ele encontrou um coração. Ambas as metades. Shang pegou as duas metades em sua mão e olhou para elas com os dentes cerrados. Bang! O coração foi destruído quando seu aperto aumentou. Inútil! Ele gritou. O que devo fazer com um coração destruído? Preciso de um completo. Bang! A perna curada de Shang quebrou novamente quando ele chutou violentamente o cadáver para o lado, contra a parede. Então, ele seguiu o cadáver e continuou socando e chutando. Ele estava acumulando uma lesão atrás da outra, mas não se importava. Ele estava frustrado. Ele estava com raiva. Ele odiava aquele cadáver. Ele odiava o coração destruído. Ele odiava esta montanha. Ele odiava esta caverna. Ele odiava os magos esperando por ele lá fora. Ele odiava. Então, Shang parou de repente. Sua mana estava praticamente esgotada, mas ainda era suficiente para curar seus ferimentos. Por um tempo, Shang não se mexeu. Eu deveria ter um coração realmente útil, Shang pensou com pensamentos surpreendentemente calmos. Shang caminhou pela caverna com passos altos. Era quase como se ele quisesse ser notado. Seu olho direito estava estreitado e suas sobrancelhas franzidas em uma expressão de ódio frio e profundo. Shang estava fazendo o possível para enterrar todos os seus sentimentos negativos, mas eles ainda faziam sua presença conhecida. Foco no poder. Foco no poder. Foco no poder. Shang continuou repetindo esse pensamento para si mesmo. Depois de alguns minutos, Shang encontrou outra besta do Mid Commander Stage. Foco no poder. Bang! Shang atirou na besta, que estava sentada em cima de alguns ovos. Bang! Rachadura. A espada perfurou a poderosa armadura da besta, mas o ataque não foi suficiente para matá-la. A besta rugiu de raiva. Tinha que proteger seus ovos. Bang! Shang alcançou novamente e o matou com seu próximo ataque. Foco no poder. Então, Shang viu os ovos. Foco no poder. Bang! Os ovos foram queimados em cinzas com um poderoso Fire Blast. Foco no poder. Shang cavou através do cadáver até encontrar seu coração. Foco no poder. Shang empurrou todo o mana dentro de seu corpo para fora. Foco no poder. Então, ele enfiou o coração em sua garganta, essencialmente forçando-o em seu estômago. O coração era grande demais para ser comido de uma só vez, mas Shang não se importou. Ele apenas empurrou para dentro. A dor não era importante. Foco no poder. Então, Shang voltou para a caverna enquanto toda sua mente se concentrava em arrancar o mana do coração. Este era o seu mana. Esse mana o ajudaria a se tornar mais poderoso, e ele iria pegá-lo. O corpo de Shang explodiu em vários lugares enquanto ele continuava subindo. Ele teve que ferir seu corpo para absorver adequadamente o mana. No entanto, não importa o quão ferido Shang tenha ficado, ele apenas continuou caminhando para cima. Foco no poder. Enquanto seu corpo ficava mais ferido, Shang continuava arrancando mana do coração. As vezes anteriores em que ele fortaleceu seu corpo podem ser comparadas a um ataque tático. Era como uma máquina precisa que separava algo perfeitamente e distribuía seus ganhos. Mas desta vez, era como se Shang fosse uma fera furiosa. Sua mente arrancou violentamente pedaços de mana do coração e apenas os enfiou em partes adequadas de seu corpo. Foco no poder.
Parte do corpo de Shang começou a doer e as veias de sua cabeça começaram a pulsar agressivamente. Sua visão começou a nadar, mas ele mal notou. Shang apenas continuou andando, seu olho direito cheio de ódio. Depois de uma hora de caminhada lenta, Shang voltou ao local onde havia se sentado antes, entre a luz do lado de fora e a escuridão do lado de dentro. A vontade da besta morta havia despertado e estava lutando contra Shang neste momento. A vontade em si era muito mais fraca do que todas as vezes anteriores em que Shang havia fortalecido seu corpo. No entanto, isso não era uma coisa boa. Quando a vontade despertou, a mana não digerida dentro de seu corpo começou a se revoltar. Normalmente, o mana estrangeiro era retido dentro do estômago de Shang, mas desta vez ele havia absorvido muito para digerir. Shang caiu de joelhos quando uma dor insana o assaltou. Então, ele vomitou uma fonte de sangue, entranhas e músculos. Ele continuou vomitando por quase 10 minutos. Era como se ele estivesse vomitando mais do que todo o seu peso. Foi ridiculamente doloroso. Eventualmente, o vômito parou e Shang se concentrou em seu corpo. Quando ele viu o resultado, todo o seu corpo ficou tenso de frustração. Inútil. Ele gritou com ódio. Seu corpo foi fortalecido em apenas 1,5 vezes a quantidade normal de absorção de uma besta em um nível igual, mas ele precisou esperar cerca de 1,8 vezes mais para absorver outra besta. Isso deveria aumentar sua eficiência, não diminuí-la. Eu sou um maldito idiota. Por que não consigo fazer nada direito? Ele pensou agressivamente. Shang sentou-se na parede para lidar com a mana estrangeira dentro de seu corpo. Levaria mais de 20 dias. E nesses 20 dias, ele teria muito tempo para pensar por que esse processo de fortalecimento havia sido tão menos eficaz do que os outros. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.